A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, AD Família Cristã. Estamos mais uma vez aqui da parte de Deus para expor as Escrituras Sagradas, o Livro Santo. E antes de mais nada, eu peço que você acesse o canal da igreja, que você se inscreva no canal, que você deixe seu like e ative os sininhos da notificação. Hoje nós vamos estar expondo a primeira carta de João, capítulo 4, versículo do 1 até o 5. Diz assim: Amados, não creia em todo o Espírito, mas provai se o Espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo Espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. João envia essa carta à igreja de modo geral, é uma carta universal, uma carta para a igreja. E aqui no capítulo 4, especificamente, ele diz: provai os espíritos. Ele está dizendo assim: olha, igreja, povo de Deus, preste atenção que há muitos falsos profetas no mundo. Então ele está dizendo: preste atenção que vão se infiltrar aí falsos profetas na igreja, dentro da igreja. Observe que a carta é para a igreja. Então ele está dizendo: preste atenção que vão se infiltrar falsos profetas. Fiquem atentos, provai. E aqui no texto ele nos diz 3 maneiras de a gente provar esses falsos profetas. A primeira maneira é comparando o que eles estão falando com a Escritura. Então você tá na igreja, vem um pregador, missionário, obreiro, um conferencista para anunciar as Escrituras, você vai comparar o que ele está falando com as Escrituras. Essa campanha está de acordo com a Escritura? O que ele está falando está de acordo com as Escrituras? E a gente tem referência para isso em Atos capítulo 17, versículo 10 e 11, fala sobre isso. Paulo e Silas, quando é enviado a Bereia, quando ele chega lá para expor a Escritura, o povo de Bereia compara o que Paulo está falando com as Escrituras, e eles foram considerados nobres. E olha só quem eles estavam comparando. Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Então compare o que esse pregador está pregando, compare o que esse obreiro está pregando, compare o que esse missionário está pregando, compare essa campanha aí do cimento, do tijolo ungido, do martelo ungido, compare com as Escrituras. Se tiver embasamento na Escritura, ok. Se não tiver, sai de lá. Falsos profetas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é comparar com as Escrituras. Ele está falando lá, olha, o cimento ungido, aonde está escrito isso? Martelo ungido, aonde está escrito isso? Compare com as Escrituras. 2. Compare com o ensino bíblico. Compare com o que Jesus ensinou. Compare com o que Pedro ensinou. Compare com o que João ensinou. Com o que Paulo ensinou. Compare. Compare se o ensino que a sua igreja está transmitindo é bíblico. Compare se o ensino do pastor é bíblico. Compare se o ensino do pregador é bíblico. Compare se o ensino do missionário é bíblico. Compare se essa campanha aí da imposição de mãos é bíblico. Compare se essas visões de CPF, eis que vi um anjo, se é bíblico. Compare com o ensino. Compare com o ensino. Foi ensinado por Jesus assim? Não. Para trás de mim. Foi ensinado por Paulo assim? Não, para trás de mim. Compare com os ensinos bíblicos. E 3, compare com a verdade bíblica. Compare com uma verdade bíblica. O versículo 2 retrata bem isso assim, ó. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Se negarem a humanidade de Jesus, comparem. Se negarem uma verdade bíblica, porque Jesus foi 100% homem e 100% divino. Se eles negarem a humanidade de Jesus, não é de Deus. Se eles negarem que Jesus não ressuscitou, não é de Deus, porque Jesus foi crucificado, foi morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou e vivo está.
Compare. Então tem 3 maneiras de você comparar o que você está sendo ensinado. Vocês têm 3 maneiras de comparar se essa campanha que você está fazendo parte, se ela é bíblica. 3 maneiras. A primeira, comparar com as escrituras. A segunda, comparar com o ensino bíblico. E a terceira, comparar com uma verdade bíblica. Essa verdade é irrefutável. Todo aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. João, capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se negar isso, se o pregador negar isso, que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo não foi homem, sai de lá. Sai de lá. Assim aconteceu com Eva, ela foi ludibriada, porque quem está por trás desse engano é Satanás. Eva foi enganada por Satanás, por conta de uma falsa palavra que foi lançada a Eva: se comeres, certamente não morrerás. E aí ela caiu naquela falsa palavra. E ainda hoje há no mundo muitos falsos profetas. E quem está por trás disso? Satanás. Em Mateus capítulo 16, versículo 23, quando Jesus disse que ia para Jerusalém porque ele tinha que morrer, ele tinha que ser açoitado, ele tinha que ser atribulado, Pedro chama ele à parte e diz assim mesmo: Senhor, não vai para lá, que lá vão te matar, lá vão te molestar. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Quem está operando por trás desses falsos profetas é Satanás. Então, a maneira que você tem que comparar é provando os espíritos através das escrituras, através do ensino, através de uma verdade bíblica, assim como aconteceu com Jesus no deserto. Jesus foi para a palavra. Toda vez que o inimigo tentava ele ia na palavra. Assim diz a palavra, assim diz a palavra. E assim nós temos que fazer. Mas para isso você tem que ler Bíblia, você tem que buscar conhecimento bíblico, você tem que pedir direção, entendimento e discernimento do Espírito Santo. Que a gente seja uma igreja bíblica, que a gente seja um povo bíblico, para a gente não ser enganado por esses falsos profetas, por essas falsas campanhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, compare com as escrituras, prova os espíritos. Se o Espírito é de Deus, se o Espírito negar a humanidade de Deus, ele não é de Deus. Se o Espírito negar que Jesus Cristo não foi homem, ele não é de Deus. Se esses pregadores, obreiros, missionários negarem que Jesus Cristo não ressuscitou, não é de Deus, provai, comparai com as escrituras, comparai com o ensino bíblico, comparai com uma verdade bíblica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Um bom dia a todos, fiquem na paz do Senhor, que o reino de Deus avance nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.